A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 3, A Maldição do Titã. Narração, Danilo Oliveira. Capítulo 3. Bianca de Ângelo faz uma escolha. Depois de ver o Dr. Espinheiro transformar-se num monstro e despencar com Annabeth em um precipício, seria de pensar que nada mais me chocaria. Mas, quando aquela garota de 12 anos me disse que era a deusa Ártemis, eu disse algo muito inteligente, do tipo: ok. Isso não foi nada comparado a Grover. Ele arquejou, então se ajoelhou na neve e começou a tagarelar. Obrigado, senhora Ártemis. A senhora é tão... Uau! Levante-se, menino bode, disse Thalia. Temos outras coisas com que nos preocupar. Annabeth desapareceu. Epa! Disse Bianca de Ângelo. Esperem, tempo! Todos olharam para ela, que apontou o dedo para cada um de nós sucessivamente, como se estivesse tentando ligar os pontos. Quem são vocês? A expressão de Ártemis se suavizou. Talvez seja melhor perguntar, minha querida. Quem é você? Quem são seus pais? Bianca lançou um olhar nervoso para o irmão, que ainda olhava estupefato para Ártemis. Nossos pais morreram, disse Bianca. Somos órfãos. Um fundo de curadoria paga a nossa escola, mas... Sua voz falhou. Acho que estava vendo em nossos rostos que não acreditávamos nela. O que foi? Perguntou ela. Estou dizendo a verdade. Sois um meio-sangue, disse Zoe doce amarga. Era difícil identificar seu modo de falar. Soava antiquado, como se ela estivesse lendo um livro muito velho. Um de vossos pais era mortal. O outro era um olimpiano. Um atleta olímpico? Não, disse Zoe. Um dos deuses. Legal! Exclamou Nico. Não! A voz de Bianca tremeu. Isso não é legal. Nico se remexia ao redor de nós como se precisasse ir ao banheiro. Zeus tem mesmo raios que podem causar danos de 600 pontos. Ele ganha pontos extras por... Nico, cale a boca! Bianca levou as mãos ao rosto. Esse não é seu estúpido jogo de mitomagia, ok? Deuses não existem. Por mais ansioso que eu estivesse por causa de Annabeth, tudo o que queria era sair à procura dela. Não podia deixar de ter pena dos irmãos de Ângelo. Eu me lembrava de como tinha sido para mim descobrir que era um semideus. Thalia devia estar sentindo algo semelhante, porque a raiva em seus olhos amainou um pouco. Bianca, sei que é difícil acreditar, mas os deuses ainda estão por aqui. Acredite em mim. Eles são imortais, e sempre que têm filhos com humanos comuns, filhos como nós, bem, nossas vidas tornam-se vulneráveis. Vulneráveis, disse Bianca, como a garota que caiu. Thalia se afastou. Até mesmo Ártemis parecia compadecida. Não se desespere por Annabeth, disse a deusa. Ela era uma jovem corajosa. Se puder ser encontrada, eu vou encontrá-la. Então por que não nos deixa procurar por ela? Perguntei. Ela se foi. Não consegue sentir, filho de Poseidon.
Alguma magia está em ação. Eu não sei exatamente como, nem porquê, mas sua amiga desapareceu. Eu ainda queria saltar do penhasco e sair à procura dela, mas tinha a sensação de que Artemis estava certa. Annabeth se fora. Se ela estivesse lá embaixo no mar, pensei, eu poderia sentir sua presença. Ah! Nico ergueu a mão. E o Dr. Espinheiro? Foi incrível aquilo de você acertar flechas nele. Ele está morto? Ele era um manticore, informou Artemis. Tomara que esteja destruído por ora. Mas os monstros nunca morrem de verdade. Eles renascem repetidamente e devem ser caçados sempre que reaparecem. Senão eles nos caçam, disse Thalia. Bianca de Ângelo estremeceu. Isso explica... Nico, lembra-se no verão passado daqueles caras que tentaram nos atacar numa ruazinha de Washington? E aquele motorista de ônibus, lembrou Nico. Aquele com os chifres de carneiro. Eu disse que aquilo era de verdade. É por isso que Grover estava de olho em vocês, expliquei. Para mantê-los em segurança se fossem mesmo meio-sangues. Grover? Bianca o fitou. Você é um semideus? Bem, um sátiro, na verdade. Ele atirou para longe os sapatos e mostrou os cascos de bode. Pensei que Bianca fosse desmaiar ali mesmo. Grover, calce novamente os sapatos, disse Thalia. Você a está assustando. Ei, meus cascos são limpos. Bianca, disse eu, viemos aqui para ajudar vocês. Você e Nico precisam de treinamento para sobreviver. O Dr. Espinheiro não vai ser o último monstro que irão encontrar. Precisam vir para o acampamento. Acampamento? Perguntou ela. Acampamento meio-sangue, respondi. É onde os meio-sangues aprendem a sobreviver e tudo mais. Vocês podem se juntar a nós, ficar lá direto, se gostarem. Vamos! Disse Nico à irmã. Esperem. Bianca sacudiu a cabeça. Eu não... Há outra opção, disse Zoe. Não, não há, interveio Thalia. Thalia e Zoe se fulminaram com o olhar. Eu não sabia do que estavam falando, mas dava para ver que havia uma história ruim entre elas. Por alguma razão, as duas se odiavam de verdade. Já sobrecarregamos essas crianças o suficiente, anunciou Artemis. Zoe, vamos descansar aqui algumas horas. Arme as tendas, trate dos feridos. Busque os pertences de nossos convidados na escola. Sim, minha senhora. E, Bianca, venha comigo. Quero falar com você. E eu? Perguntou Nico. Artemis avaliou o menino. Talvez você possa mostrar a Grover como jogar com essas cartas de que você gosta. Tenho certeza de que Grover ia ficar feliz em distrair você um pouco... como um favor para mim. Grover quase tropeçou nele mesmo ao se levantar. Pode apostar. Venha, Nico. Nico e Grover se afastaram na direção da floresta, falando sobre pontos e classificações e um monte de outras coisas estranhas. Artemis conduziu uma confusa Bianca ao longo do penhasco. As caçadoras começaram a desfazer as mochilas e a montar acampamento. Zoe lançou a Thalia mais um olhar de raiva. Então, partiu para supervisionar as atividades. Assim que ela se foi, Thalia bateu o pé em frustração. A ousadia dessas caçadoras! Elas acham que são tão... Ah! Estou com você, disse eu. Não confio... Ah, você está comigo. Thalia virou-se para mim, furiosa. O que você estava pensando lá no ginásio, Percy? Que ia se encarregar do Dr. Espinheiro sozinho? Você sabia que ele era um monstro. Se tivéssemos ficado juntos, poderíamos tê-lo vencido sem que as caçadoras se envolvessem. Annabeth poderia ainda estar aqui. Você pensou nisso? Meu maxilar se contraiu. Pensei em algumas coisas duras para dizer. E talvez as tivesse dito.
Não fosse eu ter olhado para baixo e avistado uma coisa azul marinho caída na neve aos meus pés. Era o boné de beisebol dos Yankees, de Annabeth. Thalia não falou mais nada. Enxugou uma lágrima do rosto, virou-se e se afastou, deixando-me sozinho com um boné pisoteado na neve. As caçadoras montaram o acampamento em questão de minutos. 7 tendas grandes, todas de seda prateada, formando uma lua crescente em um dos lados da fogueira. Uma das garotas soprou um apito de prata, e uma dúzia de lobos brancos surgiu do bosque. Eles começaram a circular o acampamento, como cães de guarda. As caçadoras andavam entre eles e lhes davam guloseimas, completamente à vontade, mas resolvi que ficaria perto das tendas. Falcões nos observavam das árvores, os olhos cintilando à luz da fogueira. E eu tinha a sensação de que eles também estavam a serviço, de sentinela. Até mesmo o tempo parecia se curvar à vontade da deusa. O ar ainda estava frio, mas o vento cessara e a neve parara de cair, de modo que era quase agradável ficar sentado junto ao fogo. Quase, exceto pela dor em meu ombro e a culpa pesando em minhas costas. Eu não conseguia acreditar que Annabeth havia desaparecido, e por mais zangado que estivesse com Thalia, tinha a desalentadora sensação de que ela estava certa. Era culpa minha. O que Annabeth tinha querido me dizer no ginásio? Algo sério, ela dissera. Agora, talvez, eu nunca descobrisse. Pensei em como havíamos dançado por meia canção e meu coração ficou ainda mais pesaroso. Observei Thalia andando na neve na extremidade do acampamento, caminhando entre os lobos sem medo. Ela parou e olhou para Westover Hall, que agora estava em completa escuridão, erguendo-se na encosta além do bosque. Perguntei-me em que ela estaria pensando. 7 anos antes, Thalia havia sido transformada pelo pai em um pinheiro, no intuito de evitar sua morte. Ela enfrentara um exército de monstros no topo da colina meio-sangue a fim de dar a seus amigos Luke e Annabeth tempo de escapar. Fazia apenas alguns meses que ela estava de volta ao mundo humano, e de vez em quando ela ficava tão imóvel que se podia pensar que ainda era uma árvore. Finalmente, uma das caçadoras trouxe minha mochila. Grover e Nico voltaram do passeio e Grover me ajudou a tratar de meu braço machucado. — Está verde! Exclamou Nico encantado. — Aguente firme, disse-me Grover. Aqui, coma um pouco de ambrosia enquanto eu limpo isso. Estremeci enquanto ele cuidava do ferimento, mas o pedaço de ambrosia ajudou. Tinha gosto de brownie feito em casa, dissolvendo em minha boca e enviando uma sensação de calor por todo o meu corpo. Com isso e a sálvia mágica usada por Grover, em poucos minutos meu ombro estava muito melhor. Nico vasculhava a própria bolsa, a qual as caçadoras haviam aparentemente arrumado para ele, embora eu não soubesse como elas tinham entrado em Westover Hall sem serem vistas. Nico colocou um grupo de estatuetas na neve, pequenas réplicas de deuses gregos e heróis. Reconheci Zeus com o raio, Ares com a lança, Apolo com a carruagem do sol. Boa coleção, disse eu. Nico sorriu. Tenho quase todos eles, e mais as cartas holográficas. Bem, exceto alguns muito raros. Você joga esse jogo há muito tempo? Comecei este ano, antes de... Ele franziu as sobrancelhas. Do quê? Perguntei. Esqueci. Que estranho. Ele pareceu inquieto, mas isso não demorou muito. Ei, posso ver aquela espada que estava com você? Eu lhe mostrei contra a corrente e expliquei como ela se transformava de caneta em espada simplesmente ao ser destampada. Legal! E algum dia acaba a tinta? Bem, eu na verdade não escrevo com ela. Você é mesmo o filho de Poseidon? Bem, sim.
Então você sabe surfar muito bem, não é? Olhei para Grover, que fazia um grande esforço para não rir. Puxa, Nico, disse eu. Na verdade, nunca tentei. Ele continuou fazendo perguntas. Eu brigava muito com Thalia, já que ela era filha de Zeus? A essa não respondi. Se a mãe de Annabeth era Atena, a deusa da sabedoria, então por que Annabeth fez a bobagem de cair do precipício? Esforcei-me para não estrangular Nico por causa dessa pergunta. Annabeth era minha namorada? A essa altura, eu já estava pronto para enfiar o garoto num saco com gosto de carne e lançá-lo para os lobos. Imaginei que a qualquer segundo ele ia perguntar quantos pontos de vida eu tinha, e aí eu perderia a calma completamente. Mas nesse momento, Zoe, doce amarga, se aproximou. Percy Jackson. Zoe tinha olhos castanho escuros e um nariz levemente arrebitado. Com um arquinho prata no cabelo e a expressão orgulhosa, ela parecia tanto ser da nobreza que eu tive de resistir ao impulso de fazer uma reverência e dizer, sim, senhora. Ela me estudou com desprazer, como se eu fosse uma sacola de roupa suja que lhe mandaram buscar. Vinde comigo, disse ela. A senhora Artemis deseja vos falar. Zoe me levou até a última tenda, que em nada se diferenciava das outras, e fez sinal para que eu entrasse. Bianca de Ângelo estava sentada ao lado da garota de cabelos avermelhados, que eu ainda tinha dificuldade de ver como Artemis. O interior da tenda era quente e confortável. Mantas de seda e almofadas cobriam o chão. No centro, um braseiro dourado parecia queimar sem combustível ou fumaça. Atrás da deusa, num suporte de carvalho polido, via-se seu imenso arco de prata esculpido de modo a parecer chifres de gazela. Das paredes pendiam peles de animais, urso negro, tigre e vários outros que eu não reconheci. Imaginei que um ativista dos direitos dos animais teria um ataque cardíaco se visse todas aquelas peles raras. Mas talvez, sendo a deusa da caça, Artemis pudesse repor tudo o que matava. Pensei que ao seu lado houvesse outra pele jogada, mas então percebi que se tratava de um animal vivo, um cervo com pelo lustroso e chifres de prata, a cabeça pousada alegremente no colo de Artemis. Junte-se a nós, Percy Jackson, disse a deusa. Sentei-me à sua frente no chão da tenda. A deusa me estudou, o que me deixou pouco à vontade. Ela tinha olhos muito velhos para uma garota tão jovem. Está surpreso com a minha idade? Perguntou ela. Um pouco. Eu poderia aparecer como uma mulher adulta, um fogo ardente ou qualquer outra coisa que quisesse, mas é assim que prefiro. Esta é a média de idade das minhas caçadoras e de todas as jovens de quem sou protetora antes que se desencaminhem. Se desencaminhem? Perguntei. Cresçam, enamorem-se dos garotos, tornem-se tolas, absortas, inseguras, esqueçam-se de si mesmas. Ah! Zoe sentou-se à direita de Artemis e me fuzilou com o olhar, como se tudo o que a deusa acabara de dizer fosse minha culpa, como se tivesse sido eu a inventar a ideia de ser homem. Você deve desculpar minhas caçadoras se elas não o recebem muito bem, disse Artemis. É muito raro termos garotos neste acampamento. Em geral, eles não têm permissão para nenhum contato com as caçadoras. O último a ver este acampamento... Ela olhou para Zoe. Quem foi mesmo? Aquele garoto no Colorado, disse Zoe. Minha senhora o transformou em uma mistura de coelho com antílope. Ah, foi, assentiu Artemis satisfeita. Adoro fazer essas experiências. Seja como for, Percy, chamei você aqui para que me contasse mais sobre o Manticore. Bianca relatou algumas das... coisas perturbadoras que o monstro disse.
Mas talvez ela não as tenha entendido. Gostaria de ouvi-las de você. E então eu contei a ela. Quando cheguei ao fim, Ártemis apoiou a mão em seu arco de prata pensativa. Temia que fosse esta a resposta. Zoe inclinou-se para a frente. O cheiro, minha senhora? Sim. Que cheiro? Perguntei. Coisas que não caço há milênios estão se agitando, murmurou Ártemis. Presas tão antigas que quase me esqueci delas. Ela me dirigiu um olhar intenso. Chegamos até aqui esta noite porque sentimos o Manticore, mas não era ele que eu procurava. Conte-me outra vez exatamente o que o Dr. Espinheiro disse. Odeio esses bailinhos da escola. Não. Depois disso. Ele disse que alguém chamado General ia me explicar tudo. O rosto de Zoe perdeu a cor. Ela se virou para Ártemis e começou a dizer alguma coisa, mas a deusa ergueu a mão. Continue, Percy, disse ela. Bem, então Espinheiro começou a falar da grande correção. Comoção, corrigiu Bianca. Ele disse... E logo vamos ter o monstro mais importante de todos, aquele que irá provocar a queda do Olimpo. A deusa ficou tão imóvel que parecia ter virado uma estátua. Talvez ele estivesse mentindo, falei. Ártemis balançou a cabeça negativamente. Não, ele não estava. Demorei muito a perceber os sinais. Preciso caçar esse monstro. Zoe parecia estar se esforçando muito para não demonstrar medo, mas assentiu. Vamos partir imediatamente, minha senhora. Não, Zoe. Tenho de fazer isso sozinha. Mas, Ártemis, essa tarefa é perigosa demais, até para as caçadoras. Você sabe onde devo começar minha busca. Não pode ir até lá comigo. Como quiser, minha senhora. Vou encontrar essa criatura, jurou Ártemis, e vou trazê-la de volta ao Olimpo por ocasião do solstício de inverno. Será a prova de que preciso para convencer o Conselho dos Deuses do perigo que temos à nossa frente. Você sabe como é o monstro? Perguntei. Ártemis agarrou seu arco. Rezemos para que eu esteja errada. As deusas podem rezar? Perguntei, pois nunca pensara a esse respeito. Um lampejo de sorriso passou pelos lábios de Ártemis. Antes de partir, Percy Jackson, tenho uma pequena tarefa para você. Tem alguma coisa a ver com ser transformado em um cruzamento de coelho com antílope? Infelizmente, não. Quero que você escolte as caçadoras até o acampamento Meio-Sangue. Elas podem ficar em segurança lá até que eu volte. O quê? Deixou escapar Zoe. Mas, Ártemis, detestamos aquele lugar. Na última vez que ficamos lá... Sim, eu sei, disse Ártemis. Mas... tenho certeza de que Dioniso não vai guardar rancor só por causa de um pequeno... mal-entendido. É direito de vocês usar o Chalé 8 sempre que precisarem. Além disso, ouvi dizer que reconstruíram os chalés que vocês incendiaram. Zoe resmungou alguma coisa sobre campistas tolos. E agora... ainda tem uma última decisão a ser tomada. Ártemis voltou-se para Bianca. Você já se resolveu, minha menina? Bianca hesitou. Ainda estou pensando. Esperem, falei. Pensando sobre o quê? Elas me convidaram para me juntar à caçada. O quê? Mas você não pode. Precisa ir para o acampamento Meio-Sangue
para que Kiran possa treiná-la. É a única maneira de você aprender a sobreviver. Não é a única saída para uma garota, reagiu Zoe. Eu não podia acreditar que estava ouvindo aquilo. Bianca, o acampamento é legal. Tem um estábulo de Pégasos e uma arena para lutas com espadas e... Ora, o que você ganha juntando-se às caçadoras? Só para começar, disse Zoe, a imortalidade. Eu a fitei. Depois me virei para Artemis. Ela está brincando, não é? Zoe raramente brinca com alguma coisa, respondeu a deusa. Minhas caçadoras me seguem em minhas aventuras. Elas são minhas criadas, minhas companheiras, minhas irmãs de armas. Uma vez que juram lealdade a mim, tornam-se de fato imortais, a menos que tombem na batalha, o que é improvável, ou quebrem seu voto. Que voto? Perguntei. De renunciar ao amor romântico para sempre, disse Artemis. De nunca crescer, nunca se casar, de ser eternamente uma donzela. Como você? A deusa assentiu. Tentei imaginar o que ela estava descrevendo. Ser imortal. Andar por aí apenas com garotas adolescentes para sempre. Eu não conseguia entender. Então, você percorre o país recrutando meios-sangues? Não só meios-sangues, interrompeu Zoe. A senhora Artemis não discrimina pela origem. Todos os que honram a deusa podem se filiar. Meios-sangues, ninfas, mortais. O que você é, então? A raiva cruzou os olhos de Zoe. Isso não é da sua conta, garoto. A questão é que Bianca pode se juntar a nós se quiser. É escolha dela. Bianca, isso é loucura, afirmei. E o seu irmão? Nico não pode ser um caçador. Certamente que não, concordou Artemis. Ele vai para o acampamento. Infelizmente, isso é o melhor que os garotos podem fazer. Ei, protestei. Você pode vê-lo, de tempos em tempos, assegurou Artemis a Bianca. Mas ficará livre de responsabilidades. Nico terá os conselheiros do acampamento para tomar conta dele. E você terá uma nova família. Nós. Uma nova família, repetiu Bianca sonhadora. Livre de responsabilidades. Bianca, você não pode fazer isso, insisti. É maluquice. Ela olhou para Zoe. Vale a pena? Zoe assentiu. Vale. O que eu preciso fazer? Repita, disse-lhe Zoe. Eu me comprometo com a deusa Artemis. Eu me comprometo com a deusa Artemis. Dou as costas para a companhia dos homens, aceito a virgindade eterna e me junto à caçada. Bianca repetiu. Só isso? Zoe assentiu. Se a senhora Artemis aceitar vosso compromisso, então está valendo. Eu aceito, disse Artemis. As chamas no braseiro se avivaram, lançando no ambiente um brilho prateado. Bianca não parecia diferente, mas respirou fundo e abriu bem os olhos. Eu me sinto mais forte. Bem-vinda, irmã, disse Zoe. Lembre-se de seu compromisso, disse Artemis. Ele agora é a sua vida. Eu não conseguia falar. Sentia-me como um intruso e um completo fracasso. Não podia acreditar que fora até ali e sofrera tanto para perder Bianca para um clube de eternas garotas. Não se desespere, Percy Jackson, disse Artemis. Você ainda vai mostrar seu acampamento aos D'Angelos. E, se Nico assim escolher, poderá ficar lá. Ótimo. Falei, tentando não parecer mal-humorado. Como vamos chegar até lá? Artemis fechou os olhos.
A aurora está se aproximando. Zoe, levante acampamento. Vocês precisam chegar a Long Island rapidamente e em segurança. Vou pedir uma carona ao meu irmão. Zoe não parecia muito feliz com essa ideia, mas assentiu e disse a Bianca que a seguisse. Quando estava saindo, Bianca parou na minha frente. Sinto muito, Percy, mas é o que eu quero. Mesmo, de verdade. Então se foi, e fiquei sozinho com a deusa de 12 anos. Então, disse eu, tristonho, vamos pegar uma carona com seu irmão, é? Os olhos de prata de Ártemis brilharam. Sim, garoto. Olhe, Bianca de Ângelo não é a única que tem um irmão irritante. Já é hora de você conhecer meu irmão gêmeo e responsável, Apolo. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.